Seguindo a série Histórias Edificantes, o personagem dessa semana é Eckhart Tolle, um grande escritor e conferencista alemão. Eu vou começar contando a história lá em 1948, quando ele nasceu na Alemanha, com o nome de Ulrich Leonhard Tolle. Desculpe a pronúncia, né? Provavelmente está incorreta, mas ele não nasceu Eckhart Tolle. Depois, lá para frente, eu vou explicar como que ele mudou o nome dele. O Eckhart conta na biografia dele que os pais dele tinham bastante dificuldade de relacionamento e que tinha muitas brigas e tudo, ao ponto de chegar ao divórcio. Quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade, os pais dele se separaram e ele simplesmente foi tão traumático para ele que ele parou de estudar. Eu vou fazer um parênteses agora, né? Porque eu não encontrei nada da mãe do Eckhart nem do pai do Eckhart. Então, isso que a gente está colocando aqui é a percepção dele diante do término de um relacionamento. É claro que não é fácil para ninguém, né? Quem é filho de pais separados ou quem teve que se separar e tinha filhos sabe o quanto que isso é difícil, né? Quando envolve filhos, como é difícil você terminar um relacionamento. Não é via de regra que sempre, né, término de relacionamento igual problemas com os filhos, claro que não. Mas no caso dele, com os recursos que ele tinha, com a bagagem que ele tinha de vida, inclusive de vida espiritual, culminou em ele parar de estudar. Ele parou de estudar, ele não quis mais ir para a escola. E a mãe dele lidou com isso como? Não lidando. Mandou ele lá para a Espanha com o pai, que o pai estava na Espanha. E o pai dele permitiu que ele ficasse dos 13 até os 21 anos estudando em casa, como autodidata, estudando filosofia e literatura. E assim foi seguindo o Eckhart. O próximo pulo que eu vejo na história da biografia dele é quando ele já volta para Londres, já mais velho, e ele começa a estudar. Então ele vai para a Universidade de Londres e faz a licenciatura dele, estuda idiomas, estuda história e chega até a pós-graduação, fazendo doutorado. E mesmo ele fazendo doutorado, foi o clímax da crise dele. Ele nunca se sentiu tão mal, ele nunca se sentiu ele mesmo coloca uma vida miserável. Ele estava num ciclo neurótico, segundo ele, se sentia muito deprimido e muito infeliz com a vida dele, com ele mesmo. Então ele se perguntava quem ele era, ele não conseguia se reconhecer e ele, ao ponto de ele chegar e falar assim, eu não me aguento mais, eu não consigo viver comigo mesmo. Eu acho isso tão profundo porque eu por muito tempo também pensei isso, não sei se isso é comum para as pessoas que dão uma virada aí de 180 graus na vida, mas para mim foi isso também. Chegou ao ponto de eu realmente não conseguir, eu me vi dessa forma, né? Eu era inconsciente, eu ia vivendo a vida, eu ia fazendo as coisas que iam acontecendo. Então, trabalho, casamento, filhos, mas assim, de uma forma inconsciente, sem ter propriedade do realmente quem eu sou, quais são os meus limites, né? E eu também cheguei nesse ponto, eu me identifiquei muito com essa fala dele, né? De que ele percebia que dentro deles existiam duas pessoas, existia uma pessoa que era ele e a outra pessoa era a pessoa com quem ele não conseguia conviver, que era muito difícil. E aí, numa noite, ele conta que numa noite ele simplesmente veio espontaneamente uma iluminação. A inquietação dele era tanta, que ele se deu conta de que, na verdade, tudo isso vinha por conta da identificação dele com o ego. O ego dele fazia com que a consciência dele, que era muito maior, que era ampla, que era atemporal, se identificasse com o passado, ficasse ansioso com o futuro e ficasse identificado com os papéis e com as coisas que aconteceram. Então, ele sofria demais com, por exemplo, a separação dos pais, com as dificuldades do mundo, com tudo que acontecia, com essa coisa meio caótica de se viver. E aí ele percebeu que todo sofrimento vem daí.
Então a transformação dele envolveu essa morte do eu, desse eu que se identifica com as coisas do mundo, com o presente, com o passado e com o futuro, né? E que é totalmente inconsciente, né, do seu papel, do que ele é. E ele conta que algo surgiu que era uma profunda quietude, uma sensação de completude, uma sensação de que depois, lá para frente, ele coloca como agora, como a presença. Então não existe, é uma grande ilusão essa coisa do passado e do futuro. O que existe é o agora, é o que você pode fazer nesse presente. Será que a gente já ouviu isso em algum lugar? E aí depois dessa iluminação, o que ele fez? Ele chutou o balde. Ele mudou completamente a vida dele, ele saiu do doutorado, ele largou o doutorado, ele viu que não tinha muito sentido, né, continuar lá em Cambridge. Ele mudou o nome dele, aí foi quando ele mudou o nome dele para Meister Eckhart. Ele colocou o Eckhart por conta desse místico que viveu no século XIV, né, que ele se identificou bastante com ele, gostou da história dele, enfim. Aí já não sei, não pesquisei muito sobre isso. Mas aí foi nessa fase que ele mudou o nome dele. E isso tem um sentido muito interessante, no sentido assim de um renascimento, né? Isso representa muito um renascimento na vida do Eckhart, né? Que ele realmente não era Eckhart, ele passou a ser Eckhart dali em diante. E aí ele não entendia muito para que tinha que viver e tal. E aí, engraçado, né? Você tem a tese, a antitese e a síntese, né? A tese para ele era o quê? Era viver, fazer o doutorado dele em ciências humanas e tudo. Aí ele percebeu que tudo aquilo era uma grande ilusão, que tinha a ver com o ego e tal, que não era realmente dele aquilo, e aí ele negou aquilo totalmente, foi totalmente pro outro lado. Então ele começou a viver de favores, ele fazia trabalhos temporários apenas para sobreviver. Ele mesmo conta que era incrível, porque ele meio que não fazia muito esforço, não estava muito preocupado com as coisas que aconteciam. Então sempre aparecia alguém que precisava fazer alguma coisinha, fazer algum reparo, algum pequeno serviço, que ele ia lá, fazia aquele trabalho e conseguia um dinheirinho para sobreviver naquela semana, naquele mês. Nada assim que pudesse realmente ser uma coisa consistente. E aí ele viveu durante 2 anos assim. Já imaginou? Praticamente como um andarilho. E aí ele passava essa experiência dele, da transformação, para as pessoas ao redor dele. Então, os amigos, que ele ficava em casa de amigos, os colegas, mas pensa, todo mundo achava ele meio louco. Eu também acho ele meio louco, essa fase dele, né? Não faz nada, não vai produzir nada. Pensa, o que ele está produzindo para a sociedade? Nada, ele apenas vive e observa a natureza. E ele viu, durante um tempo, isso serviu para ele. Até que ele começou de novo, né, aquela coisa assim, peraí, mas é só isso mesmo? Então aí eu percebo que não tem por que eu ficar tão preocupada com as coisas do jeito como está aí o mundo e tudo, com dinheiro, tal. E aí eu nego tudo isso, mas se todo mundo pensasse assim, como que ia ser a sociedade? Não ia ter progresso nenhum. Quem que ia cuidar das coisas? Quem que ia de fato terminar algum projeto grande? Quem ia conseguir, sei lá, uma indústria, os serviços, a assistência, a política, tudo envolve profissões, envolve papéis. Por mais que a gente se identifica com esses papéis, né? A gente fica totalmente dentro daquilo e acha que a vida é aquilo, mas não. É uma parte da gente, mas é uma parte importante. Como que a sociedade simplesmente vai ruir se isso acontecer, né? E ainda bem que ele se deu conta disso. E aí ele vai pro Canadá. Então, olha só esse gap, esse intervalo que teve. A iluminação dele em 1977, com 29 anos, depois lá em 95, que ele já se encontra em Vancouver, no Canadá, e aí ele começa, né, a pensar sobre como ele pode passar para frente, qual seria o papel dele nessa sociedade, na sociedade que a gente vive,
com a iluminação que ele teve, com toda essa bagagem de transformação e como que ele ia passar isso para frente. Foram 18 anos. De 77 para 95 foram 18 anos. Nesse meio tempo, ele sofreu, ele mesmo falava que ele tinha crises de depressão, inclusive pensando em acabar com tudo. Isso era uma ideia muito recorrente para ele, vocês entendem quando eu falo isso, né? Aquela palavrinha que eu não posso falar aqui, quando quer acabar com tudo, era uma ideia recorrente para ele. Ele mesmo admite que ele era um neurótico que só pensava nisso. Porque ele não conseguia, ele tinha aquela coisa que hoje fala muito da síndrome de estrangeiro, que ele se vê dentro de uma pele e fala assim, mas eu não sou essa pessoa, não, mas eu não me reconheço. E ele não se reconhecia o quê? Qual a parte dele que não se reconhecia? A parte que se identificava com as coisas e ficava sofrendo com aquilo. E sofrendo com o passado, de um lar desestruturado, provavelmente, a dor da separação, de ver os pais separados, né, que é muito difícil para uma criança, em plena desenvolvimento ali da sua personalidade, que era 13 anos, todo esse tempo em que ele não estava inserido dentro dos papéis. Poxa, a mãe dele mandou ele para morar com o pai, provavelmente isso foi traumático também, não foi uma coisa tipo... Ah, tá bom, meu filho, que legal. Você não quer estudar, vai lá com seu pai. Não, foi uma coisa meio que de punição. Não quero você aqui. Meio que, né, vai para lá. Não era uma coisa de adequação. Ele ficou tanto tempo se sentindo inadequado porque ele se identificava com essa coisa do ego. O ego julga, o ego classifica, o ego coloca tudo em caixinhas e traz o quê? Traz remorso, traz culpa. Traz todo esse monte de lixo emocional que a gente vai carregando e vai produzindo. E ele percebeu que ele produzia tudo isso. E na medida que ele percebeu que ele produzia, ele parou. E aí, o que ele fez? Ele foi, largou tudo, falou, tá bom, então não quero mais nada, não brinco mais. E ficou lá, né, numa boa, aparentemente, que ele conta que foi uma época muito boa e tal, mas que um dia cansou. Porque não era exatamente aquilo que ele tinha que fazer. E tudo isso durou 18 anos. Então, eu fiz essa pausa, né, na história para poder trazer essa reflexão, né? Olha quanto tempo. Mas se for perguntar para ele, talvez ele não fale. Ah, mas foram 18 anos. Foram 18 anos, ponto. 18 anos contados por nós. E para ele foi talvez um clique. Né? Eu falo isso porque para mim também, eu vejo toda a trajetória que eu tive e eu fui conseguir mesmo, que eu me libertei disso mesmo foi com 40 anos, 2018, né? Que eu consegui mesmo sair dessa e me encontrar e ver o que eu realmente, e ver o que realmente eu queria fazer, né? Quem era eu, o que eu gostava, me assumindo, né? E assumindo tudo, assumindo toda a bagagem que vem junto com você, que são os erros, os acertos, as dúvidas, as inquietudes, né? Pagando o preço de tudo isso, né? 40 anos. E desde que eu me reconheço por gente, eu me lembro de ter essa coisa de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus, eu lembro de eu criança, com uns 8 anos, 10 anos, eu olhava assim ao redor e falava assim, tá tudo errado. Eu tinha dentro de mim um sentimento de que de alguma maneira estava tudo errado. Eu só fui perceber com 40 anos que o errado que estava não era o tudo, eram os meus olhos. Era a forma como eu estava enxergando o mundo. E tudo bem, não tem problema. Se eu não tivesse sofrido todos esses anos e feito as escolhas erradas que eu fiz, eu não teria chegado com 40 anos no auge, né, do meu sofrimento, da minha ansiedade, precisando tomar remédios para poder ficar bem, eu não teria conseguido chegar. Então, dou muito valor para isso. E eu acho, eu não sei, eu nunca tive oportunidade, não li isso em lugar nenhum, não tive oportunidade de perguntar para o Eckhart. Mas eu acho que ele também, se pudesse perguntar isso para ele também diria. Mas cada noite de angústia, cada momento de
insensatez e de tristeza e de tudo de ruim, né, que a depressão trouxe para mim. E ele até coloca isso na biografia dele, que depois ele se coloca assim: Eckhart Tolle, conferencista, escritor alemão, parará, 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 após inúmeros crises de depressão, após vários episódios de depressão, iluminou-se. Todos os lugares que eu pesquisei a biografia dele coloca isso. Após várias crises de depressão, após quando ele estava sofrendo de depressão, foi assim. Então, é um grande convite para você que está assistindo agora, olha para a sua depressão com mais carinho. Olha para a sua depressão com carinho, porque ela não vem para te maltratar, ela não vem para acabar com você. Pelo contrário, ela vem para te ajudar de uma maneira meio esquisita, que a gente não entende muito como que é essa maneira tão dolorosa. Mas veja, é você que está vendo a dor. E graças a Deus que tem essa dor, porque se não doesse, provavelmente você não ia conseguir se dar conta de um monte de coisa que você precisa entender de uma maneira diferente. E só você vai poder dizer o que é isso. Eu não posso fazer isso, o Eckhart não pode fazer isso, ninguém no mundo pode fazer isso por você. É a sua busca interior. Assim como eu tive minha busca interior, o Eckhart teve a dele, e ele continua tendo dia após dia, ele continua se esforçando para ficar presente, para ficar no agora. Eu também fico. Eu tenho dias bons e tenho dias ruins, acredito que ele também tem dias bons e tem dias ruins, mas o mérito é totalmente nosso, é individual, é solitário. Não é à toa que a gente nasce sozinho e morre sozinho. Você pode até ser gêmeo, como eu sou gêmea, mas eu não nasci ao mesmo tempo. Na minha certidão de nascimento tem um horário, 2 minutos depois tem o nascimento do meu irmão, por mais que seja muito próximo. Mas cada um tem a sua trajetória, a trajetória individual. E essa pausa que eu fiz no vídeo da história do Eckhart é para isso, sabe? É nessa reflexão, porque a história é edificante para a gente poder refletir, porque traz um ensinamento por trás disso, né? Olha que coisa incrível. Ele mergulhou na depressão, né? Você vê que ele entrou, ele estava inteiro ali dentro, meio que sem perceber. Mas ele estava no auge, até que ele percebeu que, opa, não é bem por aí, tem outro jeito de viver. E esse novo jeito de viver, basicamente, se resume, eu pelo menos resumi assim. Existe uma diferença muito grande entre religião, né, e espiritualidade. A religião é uma forma de você exercer a sua espiritualidade. Existem várias religiões no mundo, de acordo com as culturas. A religião basicamente é isso. Agora, a espiritualidade é uma experiência individual, totalmente interior e do indivíduo que pode ter ou não religião. E ele até coloca assim, que eu encontrei, né, uma frase dele falando aqui: infelizmente, o que mais se vê hoje em dia é religião sem espiritualidade. Então é a religião apenas baseada na forma, né? Olha, eu já fui já do candomblé, eu já fui espírita, eu já participei, já fiquei dentro de vários formatos. E tudo bem. Eu não recrimino nada disso. Hoje isso não faz parte da minha vida. Até porque eu não consigo frequentar nenhum lugar com filhos pequenos. Não dá, né? E me deixa muito assim, vai muito contra o que eu acredito, simplesmente fazer com que os meus filhos frequentem um local sem querer estar lá, porque eles não entendem aquilo que está acontecendo lá, pura e simplesmente porque eu tenho que dar uma base para os meus filhos. Não. A base que eu dou para os meus filhos é a base da espiritualidade. Então as coisas que eu falo aqui, as coisas eu falo em casa, a gente conversa em casa, né? Então, todas as minhas referências que eu tive dentro da religiosidade, eu traduzo isso para eles e coloco isso para eles dentro do dia a dia, inclusive em práticas que eu tenho, que são muito particulares, são muito familiares, né? À noite, ter um tempinho para poder conversar, para fazer uma oração, o porquê da oração.
E aí vem um monte de porquês que as crianças trazem, e é uma delícia, porque aí eu vou tentando responder e eu falo, poxa vida, são momentos que não tem preço, né? São momentos que valem a vida inteira, porque eu sempre passo isso para eles. Eu falo assim, olha, mas isso é o que vale a pena. É claro que vocês têm que fazer um monte de coisa, ir para a escola, tomar banho, as coisas, as responsabilidades dentro de uma criança, né? Então, tomar banho, obedecer pai e mãe, essas coisas, arrumar os seus brinquedos, né? Ir para a escola, mas o que realmente vai ficar como evolução é isso, né? Essa conversa que a gente tem do porquê da vida e porquê do sofrimento e as coisas que eles vão trazendo para mim, né? Então, eu vejo muito isso na obra do Eckhart. Então, ele meio que quebra esse paradigma que precisa ter uma religião, que a religião é base. Não, a base é a espiritualidade. A espiritualidade é a base. Se você vai exercer essa espiritualidade dentro desta ou daquela religião, pouco importa. Até porque todas as religiões sempre acabam falando de valores e tal. Aí vai de cada um, gente, de críticas, porque aí coloca dogma, essa religião tem dogma, toda religião tem dogma, gente. Não tem nenhum até hoje que eu tenha visto que não tem um dogma, que são os tem quês das religiões. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Todas elas têm, né? Então vai muito de gosto de cada um. E hoje a gente tem até a liberdade de não ter religião, que é como eu me identifico. Eu não tenho uma religião, né? Eu me considero espiritualista, eu tenho uma base espírita muito forte, então eu tenho essa coisa cristã, né? Sigo a Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas também tenho uma base muito oriental, então budista. Eu gosto muito do budismo, leio bastante coisa a respeito disso, e esotérica, do ocultismo e outras coisas mais, entendeu? Mas graças a Deus, hoje a gente tem essa liberdade. Então, o Eckhart traz muito isso. Muito mais importante que a religiosidade é a espiritualidade. Uma outra coisa que Eckhart traz também nos seus ensinamentos é que o sofrimento vem muito da consciência, do nível de consciência que a pessoa tem. Então, se a pessoa é identificada com o ego, né, que é o que quase sempre a gente faz, então você se identifica com os tem-quês da vida. Tem que isso, tem que aquilo, mulher tem que isso, homem tem que aquilo, mãe tem que isso, enfermeira tem que isso, sabe? Você fica muito identificado com os tem-quês da vida e aí você fica preso no passado ou ansioso com o futuro, fica entre esses dois, né? E você não percebe o que está acontecendo no agora, você não aproveita o agora e aí você desenvolve a separação do eu. Então é o que ele sentia, é o que eu sentia do eu separado, é o eu que não está junto com o todo. É meio que, o que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa muito errada. E o outro nível de consciência é a consciência do todo, né? De que você faz parte do todo, você é uma individualidade que faz parte do todo e ao mesmo tempo você tem que ficar no agora. Você tem essa necessidade porque não existe nada a não ser o agora. Né? Se você pudesse, se essa planta aqui atrás tivesse uma consciência, a gente pudesse perguntar para ela que dia é hoje, ela ia rir. E ela fala assim, mas como assim que dia é hoje? Não tem dia, é o agora. O que tem é o agora, é o já. Porque o ontem e o amanhã, eles não existem, apenas só existem na sua mente. Né? Então ele vai colocando muito isso, todos os ensinamentos dele colocam que você tem que se desidentificar-se com o ego, achar um caminho para você se conhecer, quem você é e seguir com a presença, sempre, sempre, sempre no agora com a presença. Em 97, Eckhart Tolle publica O Poder do Agora, que é um best-seller que eu recomendo muito a leitura. Foi um dos livros
que me inspiraram bastante, que foram muito decisivos na minha jornada de autoconhecimento. E é engraçado, gente, que eu vou contar para vocês que esse livro eu não li, eu ouvi. Pois é um audiobook. Eu não tinha tempo de ler, eu tinha minha bebezinha, a minha filha caçula, eu estava na licença maternidade e eu escutava o áudio. Eu descobri esse livro, eu vi que ele tinha o audiobook no YouTube e eu fui ouvindo e achei assim incrível, maravilhoso. E depois eu fui ler o livro e confesso que eu não li o livro inteiro não. Grande parte do que eu aprendi foi no audiobook. Olha só, tem várias formas, né, de você conseguir o autoconhecimento, não apenas com livro. Quem não gosta de ler, aí tem audiobook, né? E eu estava na pesquisa, eu vi que esse livro, inclusive, ele é disponibilizado gratuitamente na internet como PDF. Se você quiser baixar no seu celular, pedir para alguém baixar no seu celular, né? E você pode ler ele, ou você pode colocar no YouTube O Poder do Agora, audiobook, e você consegue o livro inteiro, todos os capítulos narrados para você poder ouvir. Então, em 97 ele fez Poder do Agora, depois ele fez mais uma série de livros, mas esse livro foi o início dele, né, da carreira dele como escritor e conferencista. E em 2000, a Oprah Winfrey, que é aquela grande mulher dos Estados Unidos, que ela tem um programa e ela é influenciadora, uma das pessoas que mais influenciam no mundo. As suas opiniões contam muito. Ela trouxe o Eckhart no programa dela e começou a propagação das ideias. Então, assim, o Eckhart, ele se tornou essa celebridade espiritualista internacional muito por conta da ida dele no programa da Oprah. E depois ela gostou tanto daquilo, ela achou aquilo tão importante que ela até fez vários webinários com outros livros que ele fez, que eram meio que grupos de estudo, em que ela e ele conversavam sobre os capítulos do livro, e aí foram se formando grupos no mundo inteiro. Hoje o Eckhart é traduzido para 33 idiomas, ele é um dos escritores mais vendidos. Ele não sei se ele casou, mas fala na biografia que ele tem uma parceira que ajuda ele, acho que desde 97, foi da época do livro dele, 98, num dos retiros espirituais que ela fez com ele, e eles acabaram se encontrando e tal, enfim. Tem uma parceria, tanto é que ele tem uma série de produtos, tem o site dele que ele faz tanto retiros espirituais, ele vende vários produtos que tem os ensinamentos do Eckhart escritos de várias formas, na forma de livro, sei lá, caneca, camiseta, essas coisas e tal. E então ele conseguiu então a independência financeira dele, fazendo aquilo que ele veio fazer no mundo, né? E que história incrível, que história magnífica. Hoje ele tem 71 anos, está aí na ativa, até onde eu sei que eu pude ver. Ele continua, né? Não sei se ele tem algum livro agora para lançar, mas ele está sempre fazendo alguma coisa, está sempre com alguma entrevista na agenda, com algum retiro marcado, e não se deixou abater por nada que aconteceu nesse mundo. E se deixou, o que eu tiro dessa história é o quanto que é importante você respeitar a sua individualidade. A individualidade do Eckhart fez com que ele trilhasse esse caminho da iluminação por 18 anos praticamente. Fica meio que aquela coisa que ele não era o Eckhart, ele ainda era o Leonard Tolle, lá, né, de trás, até o ponto de ele realmente cingir, né, fechar falou, não quero mais, agora eu vou ser o Eckhart. E mesmo quando ele se torna o Eckhart, né, dentro desses 18 anos, o tanto que ele demora ainda para conseguir estar no eixo dele, conseguir entender o caminho dele, o que o universo preparou para ele nisso tudo, e ele foi trilhando. Então não foi uma coisa de mão beijada, mas ao mesmo tempo foi uma coisa natural, né? Tava dentro da missão dele ser o Eckhart Tolle e ajudar as pessoas como ele ajuda, porque tenho certeza que o Eckhart não sabe quem eu sou.
Ele não sabe talvez quem você é. E ele tem essa capacidade, esse alcance de conseguir, com as palavras dele, com os vários formatos hoje de mídias, chegar à maior parte de pessoas do mundo. Então fica o maior ensinamento, sabe? Poxa, respeite o seu momento, fica no agora, porque o que o Eckhart traz? A necessidade do autoconhecimento, porque como que você coloca em prática tudo isso? Qual que é o como disso tudo? É você ficar no agora. Simples assim. É simples, mas é complicado. Por quê? Eu nem gosto de falar essa palavra complicado, né? É simples e ao mesmo tempo não é simples. Porque a partir do momento que é simples, porque é só você ficar no agora, então você tá chorando, você tá triste, não tô mais triste, não tô chorando, agora eu vou ficar no agora. Eu vou usar a terceira pessoa. Todas as dicas que a gente vem dando sempre aqui no canal. Eu vou usar a terceira pessoa, não vou deixar os maus pensamentos me dominarem. Vou começar... Juliana tá triste, a Juliana tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido. A Juliana queria desistir de tudo. Faz isso. Fica no agora. E não fica pensando se está certo, se está errado. Faz isso. E aí, à medida que você vai fazendo, você vai se acalmando, você vai ficando mais dentro, porque para você mudar o que você é, você precisa saber quem você é. Não adianta o tempo todo você ficar colocando uma barreira. Mas eu não quero ter depressão. Mas nossa, que vergonha, né? De eu agora estou me sentindo horrível, de não ter lavado aquela louça. Mas eu sou uma porcaria. Para de ficar colocando adjetivo em você, sabe? Reconheça aquilo que você está sentindo e faz aquilo que você tem que fazer. Coloca as ferramentas a seu favor, coloca a ferramenta da mente a seu favor, né? E modifica a sua vida através da presença, através do poder do agora. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo!